Provérbios capítulo 18, no versículo 22, diz assim: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, te damos graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que a honra, a glória, o poder, o louvor, o domínio sejam dados somente a Ti, grande Deus, grande Pai e vida eterna. Fala-nos essa noite com poder e autoridade. Abre nossos olhos, nosso entendimento, e abunda em graça, graça sobre graça, gloriosa, abundante, para ensinar os Teus filhos os caminhos da eternidade, para que o Seu nome, somente Ele, através do nosso testemunho de vida, seja exaltado. Te peço isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Namoro cristão, muitas das vezes, o padrão de namoro que o cristão tem, ele não é o padrão bíblico. Por que não é o padrão bíblico? Porque a nossa visão de relacionamento é o que a mídia transfere a nós, o que a cultura e a sociedade transfere. Invariavelmente a igreja é afetada e começamos então a ter um namoro que julgamos ser correto, mas ele é antibíblico, ele é mundano e ele é cultural. A Bíblia não tem nada a ver com a cultura do mundo. A cultura da Bíblia é uma contracultura à do mundo. Os padrões do mundo nunca andarão de acordo com o cristianismo. O cristianismo jamais terá aliança com o mundo, jamais terá acordo com o mundo. A grande pergunta é: quando se deve começar o namoro? Quando um namoro deve se iniciar? É a grande questão da igreja, porque do mundo não é. Essa é uma grande dúvida. E, biblicamente, qual é a época de se iniciar um relacionamento, um namoro? Lembrando que nós não podemos seguir a visão do mundo, eles têm uma visão errada. Os jovens de hoje, eles iniciam o namoro segundo o seu princípio genético. Vou te mostrar como. E até os pais estão enganados. Segundo o mundo, o namoro se inicia quando uma criança cresce, vai se tornando adolescente e desperta nele desejo pelo sexo oposto. Esse é o termômetro, esse é o sinal para muita gente e até para os pais, para os jovens. O sinal de quando se deve começar a iniciar um namoro é quando é despertado o desejo em uma das partes pelo sexo oposto. A pessoa é criança, a garotinha se torna adolescente, de repente se desperta nela o desejo por um homem. Aquilo é o sinal para ele iniciar o namoro. Ou o jovem homem está brincando de carrinho, cresce, vira adolescente, muda sua vestimenta e desperta-se nele um desejo por uma mulher. Aquilo, segundo eles, é o sinal para iniciar o namoro. Segundo eles, esse é o sinal. Isso está errado. Por quê? Cada vez mais cedo é despertado a atração numa pessoa pelo sexo oposto. Então, se com 11 anos de idade um homem desperta o desejo por uma menina, ele deve se iniciar mesmo tendo 11 anos? Ou uma menina com 12, se ela já gosta de um rapazinho, porque despertou com 12, poderia ter despertado com 16. Ela deve iniciar? Não. Por que então, pastor, que despertou nela com 12, com 13, no menino com 14? Sabe por quê?
por causa da violência sexual, imoral, que a juventude e as crianças desse tempo sofrem. A inocência é tirada da criança antes do tempo. E isso é muito fruto da educação dos pais. A pessoa, muitas garotas e meninos, eram para estar brincando de carrinho, subindo em árvore, já estão se relacionando dentro da igreja. Você já vê em muitas igrejas, cultos de domingo, menina e menino com 12 anos de idade entrando de mão dada na igreja, já são namorados. Você vê casais de menino com 12, menina com 11. Tem igrejas que já liberam, pais que já liberam. Você vê meninas de 8 anos já paquerando na igreja. Por quê? Falta da proteção dos pais, proteger a inocência. Se você vê 20, 30 anos atrás, uma menina de 15 anos era uma criança, usava Maria Chiquinha, pulava corda. Hoje uma menina de 15 anos já é mãe de um filho de 2, até de 3. Porque está despertando a sedução, está despertando a imoralidade na menina antes do tempo. E os pais são responsáveis por proteger a inocência do garoto e da garota. Se você tiver um filho homem de 10, 12 anos, e se você vê um jovem mais velho ou um pai mundano dizer para ele: e aí, não vai olhar para as meninas não? Pega na camisa desse cara e diz: não tira a inocência do meu filho. Se você vê alguma mulher, menina, insinuar algo para tua filha, já arrumou namoradinho, pegue no colarinho dessa pessoa e diz: não tira a inocência da minha filha, não desperte nela o desejo, a sensualidade antes do tempo. É fruto dos pais deixarem as crianças assistir essas coisas na TV. É lixo visual, é lixo da mídia. Vai assistir uma Malhação. Cada vez mais a idade do relacionamento que eles lançam no ar é menor. Fruto de novela, fruto de filme, fruto de seriado infanto-juvenil. E os namoros começam precocemente, desperta a sensualidade, o desejo na criança antes do tempo. Brinquedos, você já reparou que antigamente no nosso tempo as bonecas eram lisas? Hoje a boneca vem com seio, com pernas curvadas. O que é isso? A boneca antigamente era lisa, era um nenê. Você está comprando isso, está despertando espírito, sensualidade na sua filha. A menina tem 3, 4 anos, ela já vê o corpinho delinhado da boneca. Vai despertar sensualidade. O Josué Arion pregando diz que a mãe deu toda a coleção da Barbie para a menina. Quando um dia abriu a porta no quarto, a menina estava beijando os órgãos genitais da boneca. Despertou sensualidade uma menina de 4 anos. Provavelmente uma menina dessa está propensa a fazer sexo com 12 anos de idade, ter filho com 13 e comprometer toda a sua vida. Cuidado com o que seus filhos veem, cuidado com os brinquedos que eles brincam. Eu já falei aqui, na minha casa não vai ter televisão. Não tem esse negócio de selecionar o que os filhos podem ver, não. Como é que você sabe o que seu filho pode ver? Você não sabe porque está atrás da produção? Quem diz que o diabo vem como diabo? Ele vem transfigurar de anjo de luz. Se você quer manter o material eletrônico na tua casa, meu amigo, você vai ter que selecionar só material evangélico. Você vai ter que investir, vai ter que gastar dinheiro, CD, DVD, porque tem esse recurso, tem esses desenhos. O que passar disso é diabo disfarçado. Roupa, eu nunca vi um troço desse. A menina tem 4 anos, a mãe põe mini saia na menina, saltinho na menina. Eu fico bobo de ver esses pais que não tem um pingo de cultura, de sabedoria. Sabe por quê? São carnais. Quer ver a filha bonita, não quer nem quem saber. A menina com 3, 4, 5, 6, 7 anos usa mini saia cortada,
colanzinho, decotezinho, está gerando sensualidade na criança antes do tempo. Você não está protegendo a inocência da criança, do jovem. Meu querido, uma pessoa até 15 anos tinha que ser criança. Não existe esse termo adolescente. A Bíblia fala criança e fala adulto. Não tem adolescente. Adolescente é o que ficou no meio do caminho. Adolescente é isso que a sociedade rotula: inconstante, inconsequente, aborrecente. Proteja a inocência do teu filho. É época do teu filho pular corda, jogar amarelinho, brincar de pique-esconde, subir na árvore, ralar o joelho. Tire toda a poluição sensual deles. Amigos, a mesma coisa. Com quem que estão andando? Com as influências. Você tem autoridade, exerça autoridade. Saia de volta do meu filho. Não ande com a minha filha, seu imoral. Porque senão vai suprir um desejo nela antes do tempo. Olha as roupas que os adolescentes andam hoje. Você já viu as meninas? Calça apertada com o umbigo de fora, roupa colada, maquiagem ao extremo. Pergunta aí para qualquer jovem de 11, 12, 13 anos, quando aparece aqui eu aponto o dedo: que roupa feia, que coisa indecente. Tem um monte de jovem aqui que não gosta de mim. 5 quilos de maquiagem na cara, cabelo alisado à força, porque o trem é ruim, tem que puxar com um trator. Você olha uma menina de 12, 13 anos, ela parece uma, desculpa a expressão, mas o que usam aí, parece uma piriguete. Não tem inocência. Culpa dos pais, culpa da sociedade, do lixo da TV. Então eles ingressam na imoralidade muito cedo. Pergunta o grau de escolaridade da maioria. Não tem. Deixou para atender um desejo com 11, 10, 12, 13 anos, para correr atrás de menino. O menino corre atrás da menina. Ficar, beijar, esconder, ativar os hormônios antes do tempo. Não é o termômetro. O termômetro não é quando um dos sexos sente atração pelo outro, porque isso tem sido cada vez mais precoce. Proteja a inocência do teu filho, proteja a inocência da tua filha. E esse parâmetro é mundano, cultural, social, não é bíblico. Quando então deve-se começar? A Bíblia, em primeiro lugar, diz que é o homem que procura a mulher. O que é contrário disso é imoralidade. Mas não é isso que eu vou tratar. Deve-se iniciar um relacionamento, um namoro, quando o jovem é homem. Homem. Como assim? Quando ele tem maturidade. É quando deve se iniciar um relacionamento. É quando ele tem equilíbrio emocional, maturidade, quando ele tem responsabilidade, quando ele tem condições de sustentar um relacionamento. Ele é maduro, ele é equilibrado, ele é responsável. Então ele pode iniciar um relacionamento. Por isso é dever dos pais ensinarem os filhos a serem homem. A geração de hoje não aprende a ser homem. A maioria das garotas namoram pirralhos, namoram pessoas que não sabem ofício algum, namoram jovens que acordam meio-dia, namoram jovens que ficam no videogame, pessoas que não sabem trocar uma lâmpada, trocar um botijão de gás, jovens que não sabem, não têm cultura acadêmica, não são homens, são pirralhos. Como vão sustentar um relacionamento? Como vão se não são maduros?
se não são responsáveis, se não são equilibrados, não podem começar um relacionamento. Se não aprenderam um ofício, se não trabalham, não podem começar um relacionamento. Se são pessoas que ainda vivem no mundo infantil, no Neverland, no mundo do Peter Pan, cresceram fisicamente, pelos nas pernas, a voz engrossou, mas a mentalidade é infantil e débil. Ele não pode tirar a filha de um pai para ficar com ela. Ele tem que virar homem. É dever do pai ensinar o filho a ser homem, a ser responsável. O jovem, quando anda com outro jovem, você imagina, pode um cego guiar outro cego? Vão cair numa cova. Imagina um adolescente aconselhando outro adolescente. Imagina um inconstante fazendo planos com outro inconstante. E é isso que acontece. A geração de hoje, jovem anda com jovem, velho anda com velho, e os jovens estão aconselhando uns aos outros. Está dando o que dá. A Bíblia não. Provérbios 13:20. Jovem, anda com sábio e se tornará mais sábio. Anda com maduro, anda com sábio, com inteligente, com responsável. Os homens devem andar com homens maduros. As mulheres, procurar mulheres maduras. A pirralhinha quer andar com outra pirralhinha, o pirralhinho com outro pirralhinho. Você deve ter amizades, óbvio, mas você deve ter como elos fortes pessoas maduras, pessoas idôneas, obreiros, pastores, seus pais, tios, que são idôneos, honestos, corretos, piedosos, tementes a Deus. Anda com eles e se tornará mais sábio. Ele ensinará você a ser homem. Pergunta para os meus discípulos aqui, se eu só discipulo espiritualmente, eu tenho que educar, tenho que ensinar a cortar cabelo, se vestir, tomar banho, ter postura, estudar, trabalhar, virar homem. Aqueles três ali praticamente eduquei, quer dizer, educo, né? Para virar homem. Homem. Não os bananas de hoje. Não essa turma, cara pintada, tatuagem, cabelo arrepiado, desculpa a expressão, mas com a cueca para fora, camisa apertada, malhado, bombado, mas não são homens. Então o termômetro para iniciar um namoro é quando a parte masculina atingiu a maturidade. Eu não estou dizendo a maturidade hormonal, já está forte, musculoso, peludo, a voz engrossou. Não, amadureceu. Ele se ocupa em um ofício, é responsável, tem equilíbrio emocional. Ele é homem. Ele é homem. Você viu o que a Bíblia diz? Gênesis 2:24. Escute. Portanto, deixará o homem a sua mulher, a sua mãe, o seu pai, e unir-se-á a sua mulher, os dois serão só um. O que a Bíblia diz? Portanto deixará o pai e a mãe, o homem. Não está dizendo, portanto deixará o moleque, portanto deixará a mãe e o pai, o menino, portanto deixará o jovem, portanto deixará o homem. A fase do rapaz se separar da mãe e do pai e entrar num relacionamento ou num casamento é quando ele virou homem. Portanto deixará o pai e a mãe, o homem, e apegar-se à sua mulher. Maduro, capaz. Outra coisa, então o relacionamento só deve se iniciar assim. E eu vou te dizer por quê. Segundo, o relacionamento cristão só pode começar se ele tiver o propósito do matrimônio. Senão não pode começar. Como é que é? O namoro entre duas pessoas cristãs só pode começar, ou melhor, só pode nascer, só pode existir se ambos têm o propósito do matrimônio. O que passar disso é lascívia, pecado. Eu pergunto, você que está namorando, tem o propósito de se casar?
Não. Então você está em pecado. Qual é o proveito de você começar um relacionamento se você não vai casar? Satisfação carnal. Você chega para um jovem: estão namorando? Estamos. Vocês pensam em casar? Casar? Não, você está doido? Eu só quero me divertir. Isso é cultura mundana. Cultura cristã só inicia um casamento. Em toda a Bíblia, um homem encontrou uma mulher, em toda, de Gênesis e Apocalipse, para se unir a ela no matrimônio. Não há troca, não há situações aqui bíblicas que as pessoas se relacionam por relacionar. Se eu estou com uma pessoa e não estou pensando no casamento, o que eu estou pensando? Toques, beijos, abraços. Todo tipo de pecado, de moralidade é cometido. E você está muito enganado. O seu padrão de evangelho é muito pequeno se você achar que pecado é só o sexo, é só a penetração. Há muito do que é pecado e não é o sexo. Lascívia é eu incitar o desejo numa mulher que eu não posso saciar. Lascívia é ativar os hormônios dela, excitá-la sem poder saciá-la, porque eu não posso fazer sexo, é pecado. Mas eu fiz ela cometer lascívia, e eu também. Mão, beijo abusivo, ver a nudez parcial, estou sendo bonzinho, né? Bonzinho. Parcial, ereções, lubrificações, mulheres. Não estou cometendo, não está havendo a penetração, mas está havendo pecado. Todo tipo de pecado, pensamento, imoralidade, toques. E o casal não quer casar. Qual é o objetivo então? Só me satisfazer carnalmente com o corpo dela, só me satisfazer carnalmente com o corpo dele, só isso. Quando eu enjoar, eu largo. É pecado, é totalmente pecado. Pastor, não, mas não tem nada a ver. Como assim? É porque você está acostumado com o padrão mundano: ficar, beijar, tocar. Não, mas eles não fazem sexo, mas cometem todo tipo de pecado imoral. Por isso que um relacionamento cristão, ele não pode acontecer da noite para o dia. Tem que ser debaixo de conselho, debaixo de oração. A escolha tem que ser certa, tem que haver paciência, tem que haver espera. Por quê? Porque se ele iniciar, tem que ser para o matrimônio. Não pode começar se não for. Como assim, pastor? Tem gente que acha que namoro é igual comprar uma calça, um sapato. Como? Experimento 10, o que eu gostar eu levo. Experimento 10. Então, pastor, eu vou namorando 1, 2, 3, 4, até achar um que dá certo. Nós não somos animais no cio. Não é assim conosco. Nós não namoramos 10 até achar o nosso. Por isso que uma escolha de namoro deve se basear na escritura, na oração, no temor, na liderança, na concepção dos pais. Só depois ele tem que começar, porque depois que ele iniciar, tem que convergir, terminar no matrimônio. Se o propósito não for o matrimônio, é pecado de imoralidade. Pecado de imoralidade. A maioria não fala em casamento por quê? Por que querem namorar? Eu não quero responsabilidade. Se você não quer responsabilidade, a sua filosofia de namoro está totalmente errônea. Porque o namoro é uma responsabilidade. Como assim? O namoro é o início do que vai ser o casamento.
E o casamento é uma extrema responsabilidade. Se você iniciou um namoro, saiba, você iniciou não é para satisfazer teu desejo, é para amar essa mulher como Cristo amou e dar a vida por ela como Cristo deu à igreja. É só assim que você começa o namoro. A mulher só começa sabendo, eu tenho que ser submissa a Ele, como a igreja é de Cristo. Nós dois vamos nos unir para ser conformado à imagem de Cristo. Vocês acham que nós vivemos nessa terra? Eu estou nessa terra para ter carro zero, mansão, para fazer sexo e ter um monte de filhos. Nós estamos nessa terra para crescer à imagem de Cristo e partir para a pátria futura. Então o namoro, o relacionamento, o casamento trabalham para isso, para crescermos. Ela é minha auxiliadora, ela vai me levantar. Ele é meu cabeça, ele vai me ornamentar, ele vai me deixar bela e formosa. Se você não quer responsabilidade, seja um eunuco, cumpra o voto de celibatário, mas você não pode namorar. E também não estou preocupado se você está gostando ou aceitando a mensagem. A mensagem é bíblica e ela tem que ser obedecida. Nós devemos deixar de lado esse padrão mundano dentro da igreja, esses casaizinhos beijando para lá e para cá dentro da igreja, esses casais precoces que namora, desnamora, arruma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é errado. E o que acontece? Temos uma igreja fornicária, lascívia, imoral, e toda a juventude pula com camisa pintada, escrita: somos apaixonados por Jesus, somos a geração radical, extravagante, mas na verdade todos estão em pecado de imoralidade. Então o namoro deve se iniciar não quando se tem atração pelo sexo oposto, porque isso se dá cada vez mais cedo, e sim quando o jovem é homem, quando ele tem responsabilidade, maturidade e equilíbrio. É dever do pai fazê-lo ser homem, é dever do pai e da mãe guardar a inocência. Não esqueça isso, pai e mãe, a inocência do teu filho, da tua filha. Se o seu filho com 16 anos pedir para ser coberto ainda, e um beijo, uma oração antes de dormir, louve a Deus por isso, porque isso não se encontra mais. Outra coisa, depois que ele tem a idade correta, depois que ele é maduro, depois que ele é homem, depois que ele tem equilíbrio emocional, depois que ele tem a intenção de casar, olha, eu estou maduro, eu quero amá-la, entregar a vida, ajudá-la a crescer em Cristo, sou equilibrado, tenho um ofício, estou trabalhando, sou responsável. Chegou a hora. O que deve acontecer? É o homem que tem a iniciativa do namoro e não a mulher. É o homem que inicia o relacionamento. O que está acontecendo hoje? O que houve? Inverteu-se. São as mulheres que estão indo atrás dos homens. Isso é nítido. Inclusive dentro da igreja. Tem umas Maria profeta na Bíblia. Na igreja. Mulheres que se insinuam. Mulheres que vão atrás. Mulheres que se inscrevem em grupos na internet. Mulheres que se apresentam, que vão atrás do seu homem. Biblicamente, uma mulher que vai atrás de um homem é imoral. Provérbios capítulo 7, está dedicado inteirinho para essa mulher, depois você estuda em casa. A mulher que vai atrás de um homem é considerada imoral. Biblicamente, sempre foi o homem que foi atrás da mulher. Sempre foi o homem que deu início ao relacionamento. Sempre foi o homem que deu a iniciativa ao matrimônio.
Isaac foi atrás de Rebeca, ou mandou seus serviçais irem atrás. Sansão, mesmo com todos os delitos e pecados, foi atrás das mulheres. Não há registro de mulher procurar o homem. A mulher tem que ser guardada, a mulher tem que ser reservada, a mulher tem que ser mulher de oração, a mulher tem que ser discreta, e é o homem que inicia. Por favor, garotas, não façam isso. Por favor, não se insinuem. E o que acontece por ter invertido essa posição? O crescimento da sensualidade feminina. As mulheres querem atrair os homens pela sensualidade. A Bíblia não diz, a Bíblia não enaltece, não honra a mulher sensual, e sim a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede aos dos rubis. Ela é cheia de virtudes, espiritual, inteligente, idônea, sábia. A mulher sensual quer atrair o homem pela carne, pela vestimenta. E um homem de Deus não pode ser atraído por uma mulher sensual, porque é muito pouco um homem ser satisfeito apenas com a parte natural. E é isso que a mulher sensual tem para oferecer, só o seu corpo. E um matrimônio é muito mais do que carne, é uma união mística, espírito, corpo e alma. Então, a mulher que deseja iniciar um relacionamento, ela deve ser discreta, ela deve ser virtuosa, ela deve ser mulher de oração, e ela deve esperar no Senhor, que o Senhor o prepare em oração. E é o homem que inicia, é o homem que vai, é o homem que procura, quando ele é homem, quando ele é maduro, quando ele é capaz, e quando ele tem um propósito do casamento. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Quarto, depois que ele passou essas etapas, vai entrar num período de oração, porque o Espírito deve também testificar, devemos ser orientados pelo Espírito Santo. E depois que tudo isso tiver concluído, escuta o que eu vou falar. Um namoro santo, sadio, debaixo da vontade de Deus, produtivo, reto. É isso que eu estou ensinando. Depois que você encontrou essa pessoa, que você tem condições físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, que é maduro, que ocupa um ofício, que tem a intenção do matrimônio, você, depois que esteve debaixo de oração, você deve procurar os pais dessa mulher. Engraçado que hoje não existe mais. Você lembra antigamente? Venho aqui pedir a mão da sua filha em casamento, venho pedir a aprovação sua, a aprovação do pai. Hoje não existe isso. Hoje você sai com a filha dos outros escondido, toca nela, peca com ela, sem o pai saber, ver a tua cara. Deixa eu te dizer algo aqui, olhe para mim, todos os pais, se um cara de 16 anos for lá de noite, a hora que você estiver dormindo, pegar a chave do teu carro, junto com a chave do teu carro está o cadeado do portão, ele abre o portão, dá uma volta com o teu carro a noite inteira e põe lá dentro, o que você faz com esse camarada? Um pirralho de 16 anos, pega teu carro, dá cavalo de pau, usa e abusa dele, você parte a cara dele, não é? E se esse mesmo cara de 16 anos pegar a tua filha, sair com ela a noite inteira, usar e abusar dela, sem você saber, se você não tiver no Espírito, você mata esse cara, porque talvez eu mataria. Então você, jovem, peça permissão para o pai dessa menina. Você não é homem? Assuma a sua posição, converse com ele, peça a bênção dele. A menina a mesma coisa,
Porque o livro de Provérbios 4:1, ouvi, filhos, a correção dos vossos pais. Tem que ter a bênção dos pais, tem que ter o aval dos pais, tem que ter a concepção dos pais sobre a menina e sobre o rapaz. Biblicamente é assim. Segundo, liberou já estranho, quer namorar? Ainda não. Depois dos pais, a autoridade eclesiástica. Você vive numa comunidade chamada eclésia, igreja. A sua vida tem que ser abençoada, dirigida pelos pastores, pelos anciãos. Nós não podemos fazer o que a gente quer, não. Tem respaldo da liderança? A liderança sentiu paz? O pastor abençoa? Se você faz o contrário disso, você não é membro da igreja, você é um visitante, você é um rebelde, está debaixo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5:6. Jovens, sejam sujeitos aos anciãos. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei a vossos pastores, pois velam pelas vossas almas, assim como hão de dar conta delas. Obedecei vossos pastores, sejam submissos aos anciãos. Está falando do presbitério, da liderança da igreja. Pastor, estou pensando em começar um relacionamento, queremos orar, o senhor abençoa, o que o senhor acha? O senhor tem uma direção para nós? É precoce, temos condição, já falamos com os nossos pais? Pergunta os namoros aqui que eu dirijo, os que deixam ser dirigidos. Foram passados primeiro a bênção dos pais, correto. A idade, correto. A condição financeira, correto. A bênção da liderança, correto. Pode começar. Um casal aqui que foi recentemente, começou a namorar recentemente, liga para os pais, avisa. Tem que começar a trabalhar primeiro, ter ofício, porque a idade de vocês já está avançada. Tem que pensar no matrimônio. Pensaram no matrimônio, arrumaram o ofício, falaram com os pais, eu abençoei, porque o Espírito me deu paz. Esse é um relacionamento debaixo da bênção de Deus, da mão de Deus, um relacionamento bíblico, um relacionamento saudável, que nada tem a ver com o mundo, com a sociedade, com a cultura, com a fornicação e imoralidade, que é isso. Você decide ouvir essas palavras e ter um relacionamento bíblico, ou você decide ter o templo do Espírito, que é santo, que Ele te deu, o teu corpo, e corrompê-lo com essas atrocidades que é feita no mundo? Depois de feito isso, está abençoado. Agora vamos trabalhar para o casamento. Foi abençoado, iniciou o matrimônio. Quero dar outro detalhe aqui para você, porque eu acho que está muito leve ainda a mensagem. Homem, olhe para mim, tome muito cuidado de ficar sós com uma mulher muito tempo, se ela não for a sua mãe. Deixa os meninos lá no quarto, deixa ele sozinho, eu confio nele. Como é que é? Maldito homem que confia no homem. Você confia em você, pai? Você confia em você? Se pôr uma secretária um mês com você numa sala todo dia, você acha que você dá conta? Você tem 40, 50 anos de idade, formado, estruturado. Se você não dá conta, como é que o teu filho de 15, 20 vai dar? Não confie nele. Cuidado, daí que vem 98% dos casais fazem relação sexual antes do matrimônio, perdem a virgindade antes do matrimônio, por conta de ficarem sozinhos. Cuidado em ficar sozinho muito tempo com uma mulher que não seja a sua mãe. Pergunta aqui. Às vezes vai sair de carro, vai viajar, leva alguém, tem que ir a 3, então não vai. Eu fico ligando todo o tempo. Tá aí, olha a hora. Não, pode parar. Isso, aquilo outro.
Pergunta para todos aqui que eu discipulei se eu não tive que rebolar, se não tive que monitorar. Nenhuma tragédia ocorreu ainda. Porque somos tentados. Cuidado com isso. Namoro em quarto, dentro de carro muitas horas. Tudo pronto, tudo preparado. Então você deve trabalhar para o casamento. Quando deve começar o casamento? Pastor, depois dessa ontem. Agora, pastor. Está tudo debaixo da bênção, então vai se iniciar o matrimônio. Meu irmão, quando deve se iniciar? Qual o tempo certo de começar o matrimônio? Quando você tem condições. Quando você tem estrutura. Quando você tem condições de iniciar. Quais? Condições emocionais, psicológicas, responsabilidade e condições financeiras. Há muito casal que casa despreparado e sofre retaliações do diabo, da família, da vida profissional e não supera o primeiro e segundo ano de matrimônio, porque casaram despreparados. Se você começou o relacionamento e pensa no casamento, se prepare, se armazene, se capacite, se estruture primeiro para o matrimônio. O que é isso? Economia financeira, trabalho, estudo, graduação, capacitação. Você vai trabalhar para crescer de maneira responsável. Por exemplo, tem alguns casais aqui pensando em casar. Uma das irmãs não sabe cozinhar direito. Eu falei assim, a partir de hoje naquela casa só você que cozinha, lava e passa. Acabou, você tem que aprender, senão no primeiro mês vai ser o primeiro divórcio. Separei porque ela não sabe fritar ovo. Para uma, para outra. Para o outro a mesma coisa. Filho, já trocou uma lâmpada? Olha lá, já fez assim, ó. Já trocou um botijão de gás? Sabe cortar a unha do pé? Sabe trocar uma torneira, infeliz? Pode começar a fazer. Se preparando. Finança, a mesma coisa. Lanche? Acabou. Bombom? Não. Arroz covo. Já comeu? Já comeu? Você conhece o rosbife e o roscovo? Arroz com ovo. Estão poupando, estão aprendendo os ofícios de mãe, de pai, de marido, de mulher, estão se preparando. E quando estiverem estruturalmente, financeiramente, psicologicamente prontos, é lógico que ninguém casa tendo tudo, não estou dizendo casa pronta, carro, com tudo, eu estou dizendo o mínimo, a condição básica. Aí você então parte para o matrimônio, que é o propósito, o resultado final do namoro, porque agora você tem condições financeiras, psicológicas, espirituais, você está de acordo, está debaixo da bênção de Deus, você poupou, economizou, aprendeu os ofícios, agora parta para o matrimônio, que é o propósito de duas almas se juntarem. Então elas eram duas, agora serão uma só carne, uma união mística, é o mistério de Cristo com a igreja, o casamento, uma coisa linda, uma coisa vitalícia, e o que uniu Deus, o homem não separe. Essa é a mensagem para a sua vida. Só recapitulando. Então, jovem, todo louvor pode subir. Você tem esse dever. Se você tem alguma dúvida, me procure no final. Se você tem alguma dúvida, fale comigo, eu quero esclarecer para você.